Eu sou Juvenil Alves, do blog O Assunto Tributário, e na data de hoje, 22 de setembro de 2023, um dia muito quente do final do inverno, amanhã já teremos primavera, eu gravo aqui das montanhas de Minas Gerais. Esta semana, particularmente, foi muito efervescente no Brasil a discussão sobre o chamado marco temporal indígena. E a pedido de alguns amigos, resolvi fazer, sem juridiquês, como é o blog, um comentário sobre o que seria o chamado marco temporal indígena. Primeiramente, você deve ler, não agora, mas depois, o artigo 231 da Constituição Federal. Nesse artigo, você verá que é regulamentado ou dito a proteção às terras dos indígenas, também chamados de povos originários. Pois bem, não deixe de depois dar uma lida neste artigo. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, o português navegador, aportou aqui em terras brasileiras e aqui encontrou uma grande população de indígenas que já ocupavam as nossas terras em diversas tribos e em diversas regiões. Pois bem, quem era então o proprietário dessas terras? O proprietário era o índio, ou o chamado também de povos originários. De um jeito ou de outro, essas tribos, algumas extintas e outras não, chegaram até os dias atuais no país. Eu conheço algumas, por exemplo, no leste de Minas, já quase extintas. Tem outras muito mais organizadas e tem também algumas que sequer têm contato com a civilização. Perguntou-me hoje a minha professora de ginástica se há organização das tribos indígenas, e eu digo que sim. Elas são mapeadas pela FUNAI, que conhece todas as nações indígenas do país. Acho que conhece até aquelas que não têm contato com a civilização. Pois bem, ao longo do tempo, índio não tinha cartório de registro. Índio não tinha cartório de notas. Como eles defendiam o território? Eles defendiam pela guerra. Eles tomavam o território alheio pela guerra. Então, não era por aquisição de escritura. Com o tempo, como todas essas terras, todas eram dos índios, com o tempo, os brancos e os invasores, grande parte ou totalmente europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, etc., e holandeses, né? Mais marcantemente no país, os portugueses, essas terras foram trocando de mão de alguma forma. Não é mesmo? Sesmaria, criados estados pela monarquia portuguesa. Então, algumas áreas de índio foram invadidas. Algumas áreas os índios tiveram que dali sair à força, também muitas vezes por guerra, como aconteceu na própria tomada de São Paulo, da capital de São Paulo, pelos Anchieta, na chamada Revolução dos Tamoios. Pois bem, vamos passar alguns anos e alguns séculos. Hoje, muitas terras ocupadas por produtores rurais e algumas até em cidades, outrora pertenceram aos índios. E o que se passou a discutir no chamado marco temporal indígena, é
qual o limite, qual o marco do tempo que nós vamos determinar que essa terra é do índio ou dos povos originários? A rigor, teríamos que falar que é 1500. Então, todas as terras são dos índios. Mas não. Até os próprios indígenas reconhecem que nem todas as terras a eles pertencem. Definiu-se pelo marco temporal que até a promulgação da Constituição Federal, no artigo 231, que as terras então ocupadas ou reivindicadas pelos índios, a eles pertenciam. Então estabeleceu-se um dia-chave, uma linha de corte, ou seja, dia 5 de outubro de 88. Se a tribo dos índios Jaraguá, por exemplo, aí de São Paulo, já ocupava aquela terra em 5 de outubro de 1988, então eles que continuem com a terra. Mas esse assunto não ficou dessa forma. Criou-se a discussão em torno do chamado marco temporal. Então seria dos índios só a terra que era de 5 de outubro de 88? Parecia razoável. Até que iniciou-se a discussão sobre a terra em Roraima, eu estou lendo aqui o nome, chamada de Raposa do Sol. Abriu-se essa discussão. E agora o Supremo, essa semana, votou, por maioria, que o marco temporal não é outubro de 88. Ou seja, os índios podem reivindicar outros territórios também, que seriam de sua propriedade. Olha que complicação. Tem muitas terras indígenas que foram no passado de índios, porque todas foram de índios, que hoje estão colonizadas, plantadas por fazendeiros, até em cidades, não é? Que ali investiram fortunas, máquinas, propriedades, fizeram casas, e são grandes extensões. E produzem alimento para não só a cadeia brasileira alimentar, mas para o exterior. O Supremo, então, disse por maioria que o índio pode ficar com essas terras. As terras, evidentemente, que não é o país todo, né? Mas grande parte do território. Eu não arriscaria dizer agora o percentual, e nem diria que é grande parte, mas são muitas terras. O Supremo, essa semana, disse que o marco temporal não é 1988. Eles disseram a proteção constitucionais dos índios originários, diz o voto do Fachin, que eu vou ler o resumo que eu fiz. Sobre as terras, é uma existência existência do marco temporal. O direito dos povos indígenas, diz o Fachin, sobre suas terras é um direito originário, ou seja, anterior à formação do Estado. Então ele está querendo dizer que é muito anterior até a formação da República, muito anterior até a própria monarquia do Brasil. O direito deles vem desde essa época. Aí ele está dizendo, a demarcação que ocorreu é um método meramente declaratório, não é um método de propriedade. Veja bem, estamos então numa situação delicada em que os índios poderão reivindicar fazendas e mais fazendas. A única coisa que está pendente de decidir na próxima semana é a modulação, ou seja, quem tiver que devolver as terras também devolve as benfeitorias. Como ficariam essas benfeitorias se está decidido que a terra, então, ocupada das áreas indígenas, a eles pertence?
Imagina, senhores, o caos que isso vai virar no Brasil. Porque, de repente, nós podemos ter invasão, ou tomada, a palavra correta não é invasão, se formos olhar à luz do julgamento do Supremo Tribunal Federal, assim entendendo que o Supremo julga, fala se quadrado é redondo, passa a ficar redondo. Se o Supremo disser que uma bola redonda é quadrada, do ponto de vista jurídico, ela fica quadrada, porque você não tem a quem recorrer. Dizem alguns que haveria uma complicação na produção alimentar, porque o índio brasileiro, que diminuiu bastante em número, naturalmente, ele tem uma cultura só extrativista, ele não tem uma cultura de produção. Então, portanto, essa semana próxima que haverá modulação é que se determinará, em tese, essa retomada. Mas o marco temporal de 88 não existe. Então, se o índio entende que a terra é dele, ainda que em 88 ele não a tenha reivindicado, como diz o artigo 231, a terra será dele. É bem verdade que, por exemplo, hoje, numa cadeia societária de proprietários, é bem verdade que o proprietário de hoje comprou de um, que comprou do outro, que comprou do outro. Poderia haver aí numa propriedade a ocorrência de 20 transições, de 20 transcrições, de 20, 30, 40 registros. Mas é lógico que se fosse possível, por hipótese, que voltássemos àquele registro anterior, o primeiro, o primitivo, em alguma hora, essa terra foi indígena. Aí se perguntaria, foi comprado dos índios? Não, não foi comprado. A maioria foi, digamos, grilada, na expressão que se tem na área rural. Depois disso, já no governo militar, e eu presenciei isso, era muito comum que o governo desse títulos de terras, como os portugueses deram para os primeiros que vieram. O governo dava título de terra. Você chegava em Brasília, se era amigo do general, ele dizia para você, eu vou te dar 1.000 hectares lá em Barra do Garças, lá na ilha tal, no lugar tal no Mato Grosso. Você chegava ali com papel, com título, né? E tirava dali índio-poceiros, que lhe diziam naquela época, eu não tenho papel dessa terra. Essa terra veio de povos originários, essa terra foi do meu avô, essa terra foi do meu bisavô, foi do meu trisavô. Eu não tenho escritura. Aonde surgiu, senhores, e as pessoas que têm 64 anos como eu, lembrarão dos grandes conflitos de terra, mortes, havidas ali pelo ano de 70, 80, onde se protagonizou defensores dessas terras, os chamados movimentos de terra, né? Depois surgiu o movimento sem terra, mas já com uma outra conotação. Mas nessa época destacou-se Dom Pedro Casadáliga, um bispo espanhol que morava em São Félix do Araguaia, na defesa das terras. Pois bem, o que se tem hoje? Que quem comprou a terra, a comprou hoje legitimamente. Mas um dia ela foi do índio. Um dia ela foi do índio. Não o território inteiro, mas muitas terras. Quando o Supremo definir na próxima semana, não mudará a conotação do vídeo que eu estou fazendo. Ou seja, não há marco temporal. O índio, os povos originários, têm direito, sim, à posse da terra que deles era. Quem viver, verá.
como que isso vai ser negociado. Há quem diga que o Congresso Nacional alteraria por emenda constitucional a Constituição Federal e resolveria essa questão. Uma emenda constitucional poderá mudar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal? Sim, poderá mudar, sim, poderá mudar. O Supremo poderá depois olhar essa emenda? Sim, mas o Congresso tem prerrogativas de alterar por emenda constitucional, não é lei ordinária. Emenda constitucional tem um rito próprio, tanto para a abertura do procedimento como para a votação, 2/3, maioria absoluta, ou seja, você tem que ter 343 votos, 2/3, 2 turnos, Congresso Nacional, não só Câmara, certo? Não é muito fácil fazer emenda constitucional, mas é possível fazer. O legislador tem direito de fazer emenda constitucional se isso não fossem as chamadas cláusulas pétreas, que não me parece que esse direito dos indígenas possa ser chamado de cláusula pétrea. Portanto, hoje, no dia 22 de setembro, não há marco legal temporário. O índio pode reivindicar tudo aquilo que ele acha que é dele. Eu fiz um comentário sem juridiquês da minha visão jurídica do julgamento para que você possa entender. Eu não quero emitir nenhum juízo de valor sobre isso, mas entendo que, de fato, essas terras foram dos índios, mas que os brancos modificaram, melhoraram os instrumentos todos e a ocuparam de uma certa forma, ainda que originariamente com alguma força, acabaram ocupando. Isso também não dá o direito, então, do índio que entregou de uma forma ou de outra? Sim, dá o direito. Dá o direito. Já pensou como seria bom se essas propriedades pudessem formar uma parceria na produção? Não estou falando loucura. Essa terra é do índio. Essa terra produz tanto. Por que não se pode fazer uma parceria entre quem produz e uma rentabilidade do índio sobre o direito da terra sobre a qual ele não tem condições de produzir? Não estou tão distante da realidade. Os cassinos nos Estados Unidos, salvo engano, quase todos estão em terras indígenas. E quem explora são os brancos. E eles recebem o royalties. Está vendo que pode haver aí uma luz para não radicalizar? Mas, de qualquer forma, o marco temporal é, em resumo, que o marco temporal das terras dos índios, hoje, na visão do Supremo Tribunal, não é o marco da Constituição de 1988, e sim, quase que eternamente, no passado. Esperamos que ou o Supremo modula de uma forma mais harmônica, embora a forma como o Supremo decidiu até hoje é radical nesse sentido, ou o Congresso Nacional terá que intervir com uma emenda constitucional, sem o que poderemos ter um risco, sim, no campo, na produção, em algumas cidades. Há cidades do Brasil que estão em área indígena. O estado de Santa Catarina, salvo engano, não sei a proporção, ele é muito, quase toda uma parte dele pertence às comunidades indígenas. E hoje estão sendo muito bem trabalhadas por produtores. É preciso dar a César o que é de César. É preciso reconhecer que os índios merecem uma justa compensação. Justa. Também até para a sobrevivência deles, se eles consorciassem com os grandes produtores, imagina
como que seria bacana, como acontece nos Estados Unidos. Na minha opinião, seria um jackpot. Seria como fazer 21 no blackjack. Todos ficariam agradados. Mas, neste momento, prevalece o radicalismo. No dia 22 de setembro, muita água ainda virá debaixo dessa ponte. Vamos passar o samba conhecido das marchinhas Índio quer apito, se não der, pau vai comer. Só para encerrar o nosso blog e podcast, o assunto tributário, sem juridiquês e com mineirês. Até um próximo episódio.